olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Eleitoral, edição desta segunda-feira, 20 de março. Hoje é o último dia do verão, às 6h30 da tarde, 6h24, começa o outono. Nesta edição vão participar a Cris Aragoni, executiva do Varejo Automotivo, como comentarista, e o Ribas Zaidan, empresário, engenheiro, empresário da comunicação. E a gente vai começar, Zaidan, com uma notícia boa para dezenas de milhares de professores do estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas determinou a adoção do piso nacional para as categorias de professores do estado. Significa mais ou menos R$600 a mais na conta. Zaidan, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cris. E boa tarde a nossa audiência, né? Que não é pequena, hein? Paulo, estamos chegando em quase 30 milhões de visualizações, viu, Paulo? Beleza. Olha, é uma boa notícia, viu? O Tarcísio, diria que ele está fazendo um governo que serve de exemplo para o Brasil. O governo federal deveria se espelhar nas ações do Tarcísio de Freitas. Paulo, quem não se lembra dos professores, dos nossos mestres? E eu lembro muito daquele filme É um Mestre com Carinho, de Sidney Poitier, aliás, com Sidney Poitier. E eu sou do tempo da educação, o seu tempo também, né? Que a gente fazia o primário, aquele tempo não tinha creche ainda, né? A gente entrava no primário, a gente era formado pelos pais, né? Depois entrava no primário, fazia o exame de admissão, passava para o ginásio, depois fazia o colegial, né? As mulheres normalmente faziam o normal e os homens o científico, né? Aí depois partiu para fazer a faculdade. E eu era um dos que valorizava muito os professores. Eu acho que os professores são os responsáveis por formar uma nação. Não é dar somente conhecimento, mas formar cidadãos que vão dirigir e compor um país. E ele, ao longo desse tempo, foi muito desvalorizado, muito desrespeitado. E não é só a questão de salário que o Tarcísio está aumentando, tá? Que vai dar um incentivozinho, mas é questão do respeito que ele tem que ter, viu, Paulo? A medida é uma medida muito interessante, porque a valorização do professor, o salto de qualidade de vida no país começa pela educação. Sim. E a educação de qualidade começa pela valorização do professor, né, Cris? Boa tarde. Boa tarde, audiência. Paulo, Zaidan. Olha, a gente vai comentar especificamente a matéria, mas o Tarcísio é o pesadelo dos outros políticos. Ele é o pesadelo do político que constrói obras e nunca entrega, e agora ele é o pesadelo dos demais políticos pela forma como ele está conduzindo o estado de São Paulo. Os professores merecem, eu acho, inclusive, que ele deveria avançar e fazer um piso salarial do estado de São Paulo, que deveria ser acima dos demais estados. Estamos na unidade da federação mais rica, com um PIB gigantesco, e acho que o governador Tarcísio poderia avançar para pagar para os professores mais do que o piso nacional. Já é um avanço, a gente fica muito feliz. Eu sou filha, eu sou neta de professores, e se tem uma coisa que eu respeito é a magistratura, a licenciatura, não é isso, o Paulo? O professor, aquele professor, o pedagogo, ou o professor de séries iniciais, professores infantis, né, que estão ali cuidando das nossas crianças, estão educando as nossas crianças, estão alfabetizando as nossas crianças. Você tem que, além de incentivar e estimular, você tem que dar bons salários, porque ninguém sai de casa
de graça, ninguém é padre ou freira para fazer um trabalho de caridade. Ser professor é uma profissão, aliás, os países mais evoluídos no mundo têm os professores os mais bem remunerados. O governador Tarcísio está de parabéns com a forma que ele está conduzindo todos os outros investimentos e os outros projetos que estão no radar aí do governo do estado, e essa notícia é uma notícia pródiga. Parabéns ao governo do estado, e quem sabe até ele faça um pouquinho mais e pague acima do piso da educação. A rede pública de educação de São Paulo, do estado de São Paulo, muitas vezes é considerada a maior do Ocidente. São 250 mil professores da rede estadual de São Paulo, é muito professor. O impacto mensal nas contas públicas, só de salário, 150 milhões por mês. Se a gente considerar os encargos, vai para mais ou menos 280, 300 milhões de reais, que o estado de São Paulo tem dinheiro em caixa, tem condição de pagar. Parabéns para o governo estadual por essa medida. Tem uma notícia, assim, muito, muito, muito triste. A gente tem muitas pessoas em situação de rua no país. Na cidade de São Paulo, são 48 mil, é uma Bertioga inteira dentro da rua em São Paulo. 192 mil pessoas no país em situação de rua. No estado de São Paulo, 90 mil. E no sábado, um morador de rua, no Boqueirão, em Santos, matou um rapaz de 18 anos com um pedaço de garrafa. Atravessou, enfiou o pedaço de garrafa no peito do menino e matou o rapaz de 18 anos. É horrível, Paulo. É horrível até você comentar, porque imagina a família dilacerada. Paulo, a prefeitura tem que olhar um pouquinho melhor para isso. Eu trabalho em Santos, aqui no centro, né? A Acta é aqui no centro. Então, na hora do almoço, a gente almoça ali nos restaurantes próximos. Dá medo, viu, Paulo? Dá medo. Você tem que sair sem celular. Existem ali usuários de droga que eles, ao consumirem crack, a maioria é usuário de crack, eles vêm de maneira assim bem violenta. Você vê que o morador de rua / usuário de crack, ele está completamente fora de si. E eu passo por saia justa, dá medo, não dá para você ir almoçar sozinho ali nos arredores da Acta. Nós estamos aqui no centro de Santos, isso aconteceu na praia, à luz do dia, né? Na orla, mas temos que fazer alguma coisa. A prefeitura tem que, o poder público, a prefeitura tem que arrumar instrumentos, tem que arrumar uma forma de tirar essas pessoas na rua, dar a acolhida que tem que ser dada, mas você não pode sofrer violência, porque a prefeitura simplesmente cruzou os braços e não fez nada. As autoridades municipais, elas alegam que o direito de ir e vir não permite a remoção das pessoas em situação de rua. Agora, quando uma pessoa em situação de rua passa a constituir uma ameaça para as outras pessoas, a situação muda de figura, não é, Zaidan? Paulo, muda de figura, muda de comportamento. O que a gente percebe que esses vagabundos de rua já não é mais morador de rua. Morador de rua era aqueles de antigamente, sabe? Que a gente via aqueles já de meia idade, entendeu? E muitas vezes a família abandonava, aí eles iam para a rua. Não é mais esse perfil de morador de rua. Hoje é vagabundo, 16, 17, 18, 19, 20 anos. Tudo usuário de crack e ladrão. Sabe, depois que o Lula falou que roubar um celular não é crime, parece que proliferou a coisa, aumentou. E a autoridade pública, seja ela municipal, estadual ou federal, estão negligenciando quanto a isso, principalmente as autoridades municipais. Isso é uma febre, é uma peste no litoral, sabe por quê? Porque o litoral tem praia, tem mar, eles tomam banho de mar, não tem problema, vão dormir embaixo de marquise, ninguém é incomodado, Paulo. E ainda tem gente
entidades que fazem a marmita para eles, levam a marmita, sabe o que eles fazem com a marmita? Vão trocar por uma, ou vende por R$10 e vão comprar uma pedra de crack. Entendeu? A polícia militar, a polícia civil, guarda municipal, tinham que fazer operações constantes abordando esses vagabundos de rua aí que eu te falei, é tudo adolescente, velho. Tudo jovens. Faz uma operação que você vai ver, você começa a limpar, boa parte deles são procurados. Tenha paciência. E eu falo para vocês que gostam de dar assistência, vamos fazer, parem de alimentar essas pessoas da rua, que eles vão procurar os albergues, que vão procurar as casas de passagem, mas eles têm medo de ir para lá, porque lá vai fazer uma triagem. Se faz uma triagem, vai pegar muito desses vagabundos lá. Então eles ficam na rua perturbando todo mundo. Isso foi um caso que aconteceu agora. Você vai ver como vai acontecer muito mais casos, Cris. Foi um homem por volta de 50 anos de idade que, numa confusão, acabou agredindo esse rapaz de maneira mortal com um pedaço de garrafa, alguma coisa muito violenta, e de se lamentar muito na Praia de Santos no sábado. São muitas pessoas em situação de rua no Brasil, algumas delas drogadas, muitas delas também sem alcançar emprego, a maioria opta pela rua, como disse o Zaidan, pela facilidade de poder ter a liberdade, dorme onde quer, a hora que quer, não precisa tomar banho, se droga a hora que quer também. Então, muitas pessoas optam por isso. Tem um filme de um diretor brasileiro feito nos Estados Unidos, muito interessante, sobre moradores de rua, que é o Iron Weed. Ele foi feito pelo Babenco, com o Jack Nicholson e a Meryl Streep, dois grandes atores, um deles querendo sair da rua e outro querendo ficar. Agora, circulou essa frase do Lula dizendo que é permitido roubar celular para tomar uma cerveja. Na verdade, ele quis dizer o contrário, mas editaram de uma maneira que parece que ele diz isso, né? Na verdade, seria um absurdo um presidente da República dizer um negócio desse. Agora, Cris, em relação a quase 200 mil pessoas na rua no Brasil, a gente tem o CDHU em São Paulo, tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, mas é uma equação difícil de acertar, porque além das pessoas em rua, além das pessoas que não estão na rua, mas estão em moradia em área de risco, a grande maioria das pessoas, 95% delas, não tem condição de pagar uma casa popular construída por algum governo estadual ou pelo federal. Olha, a inadimplência do Minha Casa Minha Vida é gigantesca. Eu acho assim, eu acho que deveria ser proibido poder ficar, liberdade de ir e vir, poder morar na rua. E dizer que o país é pobre, eu sempre falo isso, eu repetidas vezes eu falo, o Brasil é rico, não falta dinheiro no Brasil, faltam duas coisas, bons projetos e vontade de fazer. Dinheiro não falta, então se eles quiserem, eles vão conseguir equacionar através de um vale aluguel ou alguma coisa nesse sentido. Agora, você tem que separar o drogado do morador de rua, porque o drogado que foi morar na rua em virtude da droga, ele tem uma família, na sua maioria das vezes, e eles conseguindo resolver a questão do vício, ele poderia ser acolhido na própria família. Agora, é uma situação que falta, na minha visão, tem gente que ganha dinheiro com isso, gente graúda, porque se fosse ruim para todo mundo, eles já teriam resolvido a questão. Opinião litoral. Todo mundo tem uma família, viu? Todo mundo tem uma família. É que muitas famílias, inclusive, abandonam o drogado porque não é fácil a convivência com uma pessoa drogada na família, que rouba coisas da casa para vender e trocar por droga, que agride outros parentes. É uma questão que a gente tem que resolver. É uma questão do século XXI que precisa ser resolvida, mas que é de muito difícil resolução. Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Pode ficar aí com a gente.
Voltando com a opinião litoral desta segunda-feira, a Cris Aragoni, do Varejo Automotivo, está comentando, analisando as notícias com você, e também o Ribas Aidan, empresário da comunicação, engenheiro, daqui do Sistema Costa Norte. Cris, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele gosta de um factoide, né? Ele gosta de um factoide. E no sábado ele escreveu, ele foi expulso do Twitter, ele escreveu na rede social dele que ele vai ser preso amanhã, terça-feira, pediu manifestações pela liberdade dele nos Estados Unidos. Ele enfrenta vários processos. Esse talvez seja o mais simples de todos. Ele é acusado de ter pago $130 mil de suborno para uma ex-atriz pornô esconder que tinha tido um affair, um caso com ele. Se a gente for prender as pessoas por causa disso, ainda mais lá nos Estados Unidos, vai ter uma fila lá na frente da cadeia. O Trump deve ter aí os embaraços com a justiça, vários deles, nós acompanhamos, outros nós não sabemos os detalhes, mas muito por conta dos documentos secretos, né, que dizem ele ter levado embora da Casa Branca. Foram encontrados na casa dele na Flórida, né? Documentos confidenciais, não entendo da legislação penal americana, não sei se isso é motivo de prendê-lo ou não. Mas o fato dele já dizer que amanhã, né? Amanhã ele será preso, então ele já tem uma informação privilegiada, não é isso, Paulo? Ele tem informações privilegiadas, já colocou aí alguém lá no gabinete do juiz, nos corredores dos tribunais, está passando informação para o Trump. Como é que ele vai saber? Na verdade, é isso. Zaidan, se for para a cadeia quem dá suborno para a mulher, a prostituta, a garota de programa, não dizer que saiu, vai ter fila na porta do fórum ou não? Vai ter fila. Como disse a Cris? Qual dos fóruns? Só dos Estados Unidos ou do Brasil? Vai saber, né? Paulo, o Trump é marqueteiro, velho. É o maior marqueteiro que tem é o Trump. Isso daí é uma baita jogada de marketing, sabe? Porque o ano que vem tem eleições nos Estados Unidos. Você acha que... tá brincando, Paulo. Esse cara vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Ele já pediu para ser preso. Me prendam, pelo amor de Deus. Ele só não é ladrão, Trump. Não provaram que ele é ladrão, tá? Mas esse negócio que pagou porque teve uma fé com a prostituta não, atriz pornô, sei lá o que, essas coisas todas, isso é jogada de marketing. Trump é danado, rapaz. Você vai ver, se ele não for preso, ele vai pedir para alguma viatura levar ele lá não sei para onde, mas ele quer ser preso. Para a prostituta, a atriz pornô, ex-atriz pornô, o nome dela é Stormy, tem um Y no final, mas Stormy é tempestade, né? Tempestade, em é verdade. Inglês. É uma tempestade a atriz que dizem que saiu com Trump, que dizem que ele pagou, subornou para antes das eleições de 2016, aquele ganhou da Hillary Clinton, ela não contar aí a verdade. O ministro Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, ex-governador de São Paulo, ele parece, Zaidan, que ele deu uma no cravo e outra na ferradura. Ele é ministro dos portos e dos aeroportos. Em relação aos portos, ele diz que quer portos offshore no Brasil, aqueles portos que ficam afastados da costa, né, que podem atracar navios de qualquer dimensão. Nesses portos não tem a limitação do calado. E em relação aos aeroportos, ele disse que ia haver voos no Brasil para aposentados e para estudantes a R$200. Agora, quem que paga a conta, hein, Zaidan, desses voos a R$200? No fim, quem paga a conta somos nós, porque o Estado, a União, não produz nada. Tudo que está lá dentro somos nós que pagamos essa conta, entendeu? O Márcio França é meu amigo da década de 90, entendeu? Quando ele nem prefeito era de São Vicente, a gente começou a formar uma amizade, mas o Márcio França precisa combinar com o Lula, sabe? E esse negócio dos portos offshore, o Paulo, já tem aprovada a BR do Mar, Paulo, que é uma coisa maravilhosa.
É que no Brasil, no governo anterior, se fez uma coisa, e nesse governo atual vai se fazer outra. Nem se aproveita um pouquinho do que se fez no governo anterior. Essa BR do mar é fantástica. Por exemplo, tem portos que não tem navio, que não entra navio de grande calado aí de 16, 17 metros, entendeu? Até mais, e que eles poderiam aportar nesses portos maiores, de calado maiores, como é o Porto de São Sebastião, e receber uma carga através dessa BR do mar. Entendeu? Mas aqui se cria uma coisa, depois se cria outra. Não dá para entender. A BR do Mar, ela estimula a cabotagem. isso E um país com essa costa que o Brasil tem que estimular a cabotagem. A grande maioria das capitais brasileiras é na costa. Exatamente. Né? Tem que... Bem, a gente tem que correr, né? Porque nós estamos 100 anos atrasados. Quando nós tínhamos lá o ministro Tarcísio, nós adiantamos em 4 anos quase 40 pelos projetos, pelo que ele fez de entrega, o que ele entregou de obras paradas e pelos projetos que ele deixou. O Zaidan falou muito bem, o governo se inicia ao invés de dar continuidade. Sabe que isso é um problema no Brasil? Em todo lugar, deveríamos ter uma lei, conselhos que cobrassem, que fosse assim, os projetos deveriam, por lei, serem continuados pela outra legislatura ou pelo outro executivo que não é do mesmo partido. Porque por conta de vaidade, o cara quer começar tudo de novo, um outro projeto. Vamos utilizar o que já está lá, que já tem os estudos, parece até que tem licenciamento ambiental para se construir alguns portos offshore e fazer a BR do Mar, como o Zaidan falou. Sabe que a Praia Grande está nessa? A Praia Grande é aqui pertinho, é uma das cidades que tem um projeto para um porto offshore, que ela tem todas as condições. Ela é elegível para um projeto como esse, de eficiência, está perto de São Paulo, tem toda uma infra rodoviária para dar suporte a esse porto offshore. Eu torço sempre para o desenvolvimento, eu torço sempre para o avanço do país, não importa quem está lá tomando conta, mas de fato o Zaidan tem razão, olha o que já foi feito e aprimora. Outra batida de cabeça aí do governo Lula, a Cris, o Zaidan tem razão, tem políticas que devem ser de Estado, não de governo. A alternância de poder é fundamental para a democracia, é muito importante. Não governou bem, vai à oposição. Nos Estados Unidos é republicano e democrata, na Inglaterra é conservador e trabalhista. Não governou bem, sai entre o outro. A alternância de poder é fundamental. Agora, política pública tem que ser de Estado, não de governo. Entrou um governo que era oposição anterior, continua com a política de Estado, né? Não tem que mudar tudo e a gente perder todo esse tempo. Eles têm razão nisso. Uma batida de cabeça aí feia do governo Lula aconteceu na semana passada, Zaidan. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, o INSS está no comando do Ministério da Previdência, anunciou uma nova tabela de juros para os empréstimos consignados, 1,7%. Isso, o INSS e Ministério da Previdência. Os bancos oficiais do governo, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, suspenderam os empréstimos consignados a partir dessa determinação da nova política de juros. Ô Paulo, eu sou economista também, sabe? E entendo um pouco disso. Não estou no exercício aí do mercado, aplicação ação, verificação de bolsa, mas eu entendo um pouco de economia, porque eu estudei Keynes também, sabe? E vou te falar uma coisa, Paulo. Os maiores agiotas desse país são os banqueiros, os donos de banco, velho. Eles não querem correr nenhum risco. E se eles acharem que eles estão ganhando só 100% sobre o dinheiro que eles recebem, eles caem fora, eles falam é inviável. Porque tu deposita teu dinheiro no banco, Paulo, eles vão pagar para tu aí, se for o Tesouro Direto, 0,9, tá? Se for o Tesouro Direto, com a Selic de 13,25. Aí tu vai pegar esse mesmo dinheiro no banco, esse dinheiro teu, tá? Ele vai te cobrar aí no consignado 2,5 como era.
Aí vem o Lula, sei lá, o Lupe lá. O Lupe é um estabanado, não entende nada. A única coisa que o Lupe entendia bem era de ilustrar o sapato do Brizola. Isso ele entendia, porque ele era o engraxate do Brizola, lá no Rio de Janeiro. Como é que você vai ditar o mercado? Olha, você só tem que cobrar esse juro, não pode cobrar desse daí. É o mercado que regula suas atividades, suas ações. Não é o governo que vai dizer, agora o juro vai ser tanto, agora o preço da carne não pode passar de R$ 50 o quilo da picanha. Nenhum governo faz isso, Paulo. Se fizer isso, vai ser pior do que a Argentina aí, de juros de mais de 100% ao ano. Que é isso? O mercado ele se autorregula. Quem tentou fazer isso e foi um fracasso foi na década de 80 o ex-presidente José Sarney, com a tablita, né, e com a tabela. Né? Os fiscais do Sarney, isso nunca funcionou, não funcionará, não funcionou no Brasil, já tentamos, não funciona em nenhum outro país do mundo e não funcionará. Ele está insistindo num erro, numa ferramenta fracassada. Na base da canetada, você não diminui juros. Quem dita o preço de qualquer coisa é o mercado. Quem dita o preço do dinheiro, ou da carne, ou do óculos, ou do telefone, é o mercado. Que dita o preço do dinheiro, o custo do dinheiro é a escassez e a demanda. Quanto mais demanda, mais escassez. O Brasil, ele é um país endividado, então ele tem que ir no mercado para buscar dinheiro para rolar a sua dívida, o título do Tesouro. Essa grana que o Brasil pega do mercado para rolar a sua dívida, ela pode ter juros, ele pode vender e contratar uma dívida mais barata ou mais cara, de acordo com o que o mercado vê de eficiência do governo. Um governo mais eficiente, ele vai conseguir contratar e vender os papéis mais barato com juros menores. Aí a taxa Selic, porque o Banco Central só serve para regular a inflação, a taxa Selic naturalmente vai baixando, diminuindo a taxa de juros, a inflação como um todo diminui. Mas o mercado olha para um governo gastão, para um governo perdulário, para um governo sem especialistas e por um governo recheado de lambanceiros. Daí eles pegam tiro, não vão mais contratar esse empréstimo, simples assim. Por falar em juros, nesta semana, na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir a nova taxa Selic. A tendência é de manutenção da taxa nesse patamar muito alto de 13,75% para combate da inflação e anúncio de reduções nos próximos meses. Essa é a previsão para essa reunião de quarta-feira. Agora, é interessante que a curiosidade em relação à reunião do Copom é maior do que em relação, por exemplo, às finais dos campeonatos estaduais. Vai ter um Fla-Flu lá para decidir o campeonato carioca, né? O Flamengo bateu o Vasco, o Fluminense 7-0 no Volta Redonda. Ou o Flamengo ou o Fluminense vão ser campeões cariocas. Em São Paulo é o Palmeiras, que ganhou do Ituano, e hoje na Vila Belmiro tem Água Santa e Bragantino para saber quem é o adversário do Palmeiras. Existe mais curiosidade em relação à reunião do Copom? Nunca na minha vida eu tinha visto isso, Zaidan, do que em relação ao futebol. Ô Paulo, eu duvido, sabe, que o Copom vai baixar a taxa de juros. A dívida do governo brasileiro é mais de 5 trilhões. Acho que está em 6 trilhões de carcarada. O PIB brasileiro fechou em 9,9 trilhões, né? Agora, você vê quanto que o governo paga de juros, calcula 13,75 de 6 trilhões, vamos dizer 6 trilhões, mas já passou de 6 trilhões. Faz um cálculozinho aí. Isso já é um interesse do sistema financeiro. Tá? E eu também acho que o Banco Central
não tem que baixar o juro. Se você põe uma oferta muito grande de dinheiro no mercado, Paulo, tá? Você inflaciona o mercado. Se você aumenta muito a taxa de juro, você retrai o mercado. Você retrai investimentos em produção e o investimento passa a ser um investimento especulativo, que é o que interessa a esses banqueiros. Olha, é só você ver. Você já viu instituições que dão mais lucro do que instituição financeira? Só não dá mais do que a Petrobras. Por enquanto, porque daqui a pouco a Petrobras vai começar a dar prejuízo também. Mas o sistema bancário é o que dá mais lucro, Paulo. Que interesse tem esses caras de baixar a taxa de juros? Duvido. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, a Cris Aragone e o Ribas Zaidan estão analisando as notícias com você. A Cris, eu perguntei no intervalo se ela lembrava de uma propaganda antiga de vodka, da vodka Orloff, que falava assim: eu sou você no dia seguinte, para evitar a ressaca, né, do dia seguinte. E aquela propaganda pegou muito, se dava esse exemplo para muitas situações. Uma delas era em relação à hiperinflação argentina, se o Brasil ia ser a Argentina do dia seguinte. E agora a gente tem que morrer de medo disso, porque a inflação da Argentina à beira do caos, inflação maior do que 100%, né, Cris? Olha, o retrato do fracasso, ele já tinha sido mostrado lá na campanha. Verdade seja dita, eu sempre falo isso. O Lula não mentiu em nenhum momento. A gente tem que dar a mão à palmatória. Ele ganhou as eleições, mas ele ganhou dizendo exatamente o que ele faria. E tudo que o governo está fazendo de errado, inclusive quem não votou nele não votou justamente por isso. Olha, ele está no mau caminho econômico, de equipe. Ele disse que faria, ele antecipou a sua visão econômica, ele antecipou a visão de Estado, ele disse que ele seria muito mais um governo Dilma III do que um governo Lula III. O Lula, lá em 2002, ele foi um cara que ele bancou os fundamentos econômicos, ele bancou a boa política fiscal que veio do PSDB, que veio do Fernando Henrique, que veio do Plano Real, de toda aquela cúpula. O ministro Palocci fez um início de governo Lula muito responsável e ele lá atrás bancou. Dessa vez, não. Ele falou que ele faria completamente diferente. Trouxe ele não trouxe nenhum pragmatismo. Ele está trazendo uma política econômica completamente heterodoxa e deixando em pontos chaves, pontos nevrálgicos da economia, né, à frente de instituições econômicas, está colocando pessoas com políticas fracassadas, que a gente estava falando exatamente isso no bloco anterior, que não deram certo em nenhum lugar e ele está bancando, tentando fazer dar certo agora. Não tem como, tá? Será que o Brasil tem esse mesmo caminho, Zaidan? Porque nós temos em relação à Argentina uma diferença fundamental, essencial, que é o mercado interno, né? O poderio, a força do mercado interno. A Argentina tem 46 milhões de habitantes, ela foi ultrapassada, inclusive, como o segundo país mais populoso da América do Sul pela Colômbia. O Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, tem um mercado interno muito forte, que consegue competir as indústrias brasileiras, muitas, né? O agronegócio brasileiro, muitos setores de atividades brasileiras conseguem competir com o mercado internacional, coisa que na Argentina não acontece, né? Olha, Paulo, eu sou do tempo que a economia brasileira era movida a automóvel, né? Eu entrei na Volkswagen em 1964, fiz minha vida profissional na Volkswagen, trabalhei 25 anos na engenharia da Volkswagen. Conheço bem esse mercado.
E conheço bem o Lula, porque o Lula era do meu sindicato. Quando o Lula entrou no sindicato, eu já estava no sindicato. Eu conheço muito bem o Lula. Nem tudo que ele fala, ele prega, tá? Mas o Lula, ele quer ser como é que eu diria, o Mahatma Gandhi da América, sabe? Ele quer que a América seja a miséria do mundo, porque o Brasil se destaca nisso. O Brasil é um país de mais de 200, em torno de 215 milhões de habitantes, tá? O maior produtor de alimento do mundo, que graças a Deus nós temos isso, que quase 30% do PIB brasileiro vem da agropecuária. Se não fosse isso, o Brasil já tinha quebrado, Paulo. Já tinha quebrado. Então, o Brasil é inquebrável. O Brasil é que nem um santo. É incaível, sabe? O Brasil é inquebrável. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Lula, a continuar nesse rumo que a Cris falou, de levar o país com regime de clientelista, de favoritivismo, que ele sempre fez isso a vida toda dele, cara. No dia 15 de março de 2003, eu escrevi um artigo, fui levar para o Paul Singer, que era o secretário de comunicação do Lula, fui lá no Palácio do Planalto e levei um artigo para ele, quando ele lançou aquele Bolsa Fome Miséria lá. Ensina-me a pescar, eu falei o nome do artigo. Eu vou levar uma cópia para você. 15 de março de 2003, Paulo. Tá? O Lula tinha 2 meses e 15 dias de mandato. Para que ele parasse com esse clientelismo, que desse oportunidade às pessoas de se autossustentarem, dá a vara, o cara vai lá, pesca o peixe, faz o peixe, assa o peixe, sabe? Se o Lula for no caminho que está, esse canalha do Fernandes, da Cristina Kirchner, da Argentina, que já está para trás, já saiu para trás. Daqui a pouco vai ficar pior que a Venezuela, a Argentina. Nós estamos lascados. Nós não vamos quebrar, tá? Mas nós estamos lascados. A Argentina tinha um padrão de vida europeu no começo do século passado, graças às exportações de trigo e de carne, era a melhor carne do mundo. Sucessivos governos populistas derrubaram isso, principalmente do Juan Domingo Perón, peronismo, e atualmente, nesse ano de 2022 que passou, o Brasil ultrapassou a Argentina, inclusive em livros lidos pela população durante o ano. O Brasil é muito baixa a média brasileira, 2 livros por ano, muito abaixo dos 17 do francês, dos 12 dos Estados Unidos, mas já ultrapassou a Argentina. Então, a Argentina à beira do abismo novamente com essa inflação de 100%. No Brasil, o governo Lula ele se divide em 2 diretrizes. De um lado, o Haddad e o próprio Lula entendem que devem aumentar os gastos com programas sociais para reduzir a pobreza e com obras públicas para gerar crescimento e emprego, e outros que entendem que a âncora fiscal é mais importante. É o Alckmin, a Simone Tebet, uma parte do comando do governo quer mais austeridade, quer a âncora fiscal, que está sendo preparada, não vai ser mais o teto de gastos. Ainda é cedo para avaliar a política econômica, que ainda nem foi definida. Por exemplo, essa âncora fiscal ainda nem foi definida, esse arcabouço fiscal está ainda em definição. Em 2018, houve o assassinato, fez 5 anos agora, da Marielle Franco. E o assassinato os executores do crime foram presos. Rony Lessa, dois executores do crime foram presos. Nesse final de semana, um general, Richard Nunes, que já ocupou cargos na segurança, ele disse, Cris, que os mandantes do assassinato da Marielle não foram presos ainda por conta do ex-governador Wilson Witzel. Quando o delegado que conduzia as investigações prendeu os executores,
ele foi afastado do caso pelo Witzel. O general disse que tinha uma linha do tempo para chegar nos mandantes do crime e essa linha foi interrompida. Ele apontou para o ex-governador Wilson Witzel. É uma denúncia muito grave, né, Paulo? Ele diz que são políticos os mandantes, políticos ligados às milícias. É uma denúncia gravíssima. Se ele já tem esse alvo, então fica mais fácil de encontrar. O substituto ou troca quem está à frente das investigações agora, ou permanece a pessoa que está investigando, se ela estiver fazendo um bom trabalho, revisita lá o que o ex-delegado, ou traga o ex-delegado de volta. Não é mais fácil? Traga o ex-delegado, aquele que prendeu os executores, e a partir daí pega o fio da meada. Todo mundo quer saber. Eu gostaria muito de saber quem mandou matar. A gente tem que saber, porque existe tanta fake news na internet. Vamos saber quem mandou matar a vereadora Marielle Franco, do PSOL. Era uma vereadora do PSOL, envolvida com comunidades, né? Ela fazia algumas ações nas comunidades. E vamos colocar um holofote bem claro para a gente saber quem mandou matar. O general Richard Nunes falou assim: o governador afastou o delegado Genilton Lages logo depois da prisão dos mandantes. Por que ele fez isso? Se a investigação até ali estava sendo bem sucedida e tinha uma linha do tempo, deveria ter continuado, não é, Zaidan? Eu não sei de que turma da mãe esse general, né? Mas para se chegar a general de exército, precisa ser, no mínimo, primeiro de turma da mãe, senão não chega a general. Entendeu? Esse cara deve ser uma sumidade, viu, Paulo? Será que ele sabe também quais são os mandantes que mandaram assassinar o Bolsonaro, que mandaram o Adélio meter aquela facada no Bolsonaro? Esse cara é um gênio. Esse cara, o Lula, devia chamar esse cara para ser o ministro da Justiça. Porque ele é um gênio, Paulo, esse general Richard Nunes. Tira o gordinho lá, o que está obeso lá, que o Lula falou lá, do Flávio Dino, que é do meu estado, é meu conterrâneo. Eu nasci no Maranhão, viu, Paulo? E o meu padrinho de batismo é o Zé Sarney, viu, Paulo? Então, tira esse gordinho lá, Tá travando a minha internet aí, tá, Paulo? Não, tá perfeita. Tira o Flávio Dino e põe o Richard Nunes lá, que ele vai esclarecer todos esses assassinatos, cara. Ou até mesmo a tentativa de assassinato lá do Bolsonaro lá, pelo aquele maluco lá do Adélio. A internet perfeita, agora já a gordofobia do Lula e do Zaidan, né, em referência ao ministro Flávio Dino. Mas vamos lá. O ministro Lewandowski, do Supremo, ele sai agora em maio. Ele é a expulsória, né, a aposentadoria compulsória, que chamam de expulsória aos 75 anos. Agora, na saída dele, falta 2 meses para ele sair, ele concedeu uma liminar a um pedido do PCdoB, um dos partidos da base do governo, para mudar aquelas restrições, Zaidan, à participação de políticos em estatais. As restrições são ótimas. Ocupou cargo público, participou de campanha, tem quarentena de 3 anos para participar de conselho ou de direção de estatal. O Lewandowski derrubou isso por liminar. Por que essa liminar é super perigosa? Porque o prazo para nomeação de conselheiros e diretores estatais extingue agora em abril. Então, com essa liminar, vai poder encher de político em estatal. Pelo amor de Deus, né, Zaidan? Ô Paulo, eu vou falar um pouquinho do Lewandowski, porque eu conheço a história da família dele, né? O Lewandowski é um serviçal do Lula, sabe? Eles são de São Bernardo do Campo. A família do Lewandowski tinha uma área lá toda lascada lá, atrás da Volkswagen, que o Lula mandou fazer um Swiss Park, um condomínio lá, tem vários amigos morando lá. Então o Lewandowski deve muito para o Lula, hein? Lewandowski foi nomeado pelo Lula, viu? Não se esqueça disso, ele deve muito.
Então ele vai sair com a fatura paga, sabe? Agora, é uma esculhambação, essa coisa de voltar a políticos usar cargo público, que é a pior coisa que eu já vi no Brasil. Haja visto aí o que aconteceu nos Correios, nos fundos de pensões, Paulo. Nos fundos de pensões, não previ, não passei não, mas não previ na FUNCEF, no Portos. Portos. Haja visto o da Petrobras, o maior escândalo do mundo de corrupção. Quer dizer, vai voltar tudo isso de novo? Uma vez eu estava aqui com o Gu Shiken, o China, você lembra do Gu Shiken, Paulo? Lembro, do Sindicato dos Bancários. Isso, ele foi ministro do Lula. Meu amigo Gu Shiken aqui na Riviera, e ele falou, Zaidan, tudo isso é nós que comandamos, todos esses fundos de pensão, bilionários fundos de pensão, quase quebraram, Paulo. Hoje, aposentados da Caixa Econômica Federal pagando o rombo, aposentados dos Correios pagando rombo, dos portos, do Banco do Brasil, Previ. Cara, um absurdo! Quer voltar tudo isso de novo? É isso que quer voltar? Será que esse Congresso é um Congresso esculhambado que não está vendo isso? O que é isso? É uma liminar assustadora essa, né? Paulo, eu escrevi um artigo, o título é Estamos Involuindo? Então é mais ou menos isso. Nada está tão ruim que não possa piorar. E a gente está falando mais do mesmo já tem pelo menos uns 6 meses. Porque nós comentamos aqui, eu acho que o Zaidan também estava comigo, nós comentamos sobre a lei de improbidade. Quem lembra? Nós havíamos comentado sobre a lei de improbidade que eles conseguiram, através de uma liminar, ou foi no pleito, que eles conseguiram derrubar a lei de improbidade, que ela tinha ali seus contrapesos e conseguiram piorar, né? Fazer com que o corrupto saia, o crime do colarinho branco, o cara fique mais livre para roubar mais e saia pela porta da frente, enquanto a polícia, lá o delegado, ainda está fazendo relatório. E agora vem esse Lewandowski com a cereja do bolo, dar uma canetada para nomear geral. Vamos nomear aqueles nossos amigos que a gente já roubou, afinal de contas, acho que a gente não roubou muito, porque está todo mundo solto. Já que está todo mundo solto, vamos roubar mais um pouquinho, porque dinheiro público não é de ninguém, já que não é de ninguém, é meu. E é isso que eles vão fazer. Tem um Lewandowski que é muito bom, que é o do futebol, né? Foi do Bayern de Munique para o Barcelona. Tem um Lewandowski nem tão bom assim, né? Dessa liminar assustadora, que é o ministro do Supremo, que sai em maio pela expulsória. Chegamos ao final Paulo, Fala, Zaidan. Vai começar tudo de novo, Paulo. Parece mais até que aqueles mais de 6 bilhões que foram devolvidos de roubo, teve um gerente da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares, nem diretor ele era. Ele falou, tá bom, eu roubei, toma 100 milhões de dólares. Quer dizer, o que é isso? Parece que isso, eu não estou vivendo o Brasil, cara. Ou eu estou vivendo o Brasil, né? Algumas dessas devoluções de dinheiro do escândalo do Petrolão ficaram famosas, né? O Cerveró, por exemplo, Nestor Cerveró. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a participação do Ribas Zaidan, desejando feliz aniversário para Cris Aragoni, que faz aniversário hoje, que seja uma idade muito feliz. Obrigado por ter participado no dia do aniversário. Agradecendo ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.